Imagine um jovem que, aos 20 anos, já tinha tudo aquilo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando conquistar: dinheiro, fama, liberdade, oportunidades e um futuro que parecia garantido. Um garoto que saiu do nada, criou uma startup ainda na adolescência. Em apenas 2 anos, virou manchete em jornais, inspiração em palestras e alvo de investidores do mundo inteiro. Ele era chamado de gênio, de milagre do empreendedorismo, de novo rosto da tecnologia. Mas, no auge de sua ascensão, quando todos esperavam que ele vendesse a empresa para uma gigante global ou abrisse capital na bolsa, ele fez algo que ninguém jamais imaginaria. Algo tão improvável que parecia uma piada, uma estratégia para chamar atenção ou até um surto momentâneo. Sem aviso, sem explicação e sem sequer permitir especulações, ele simplesmente abandonou tudo. Devolveu convites, encerrou contratos, saiu de grupos de networking e se afastou completamente do universo que o consagrou. O que ele fez? Anunciou que estava deixando a carreira, a empresa e a fortuna, para virar padre. O país inteiro ficou incrédulo. As pessoas queriam uma explicação. Uns diziam que era marketing, outros juravam que ele tinha enlouquecido por causa do burnout. Alguns acreditavam que era culpa da família. E havia ainda quem apostasse que um trauma, escondido a 7 chaves, teria sido o grande estupim dessa decisão. Mas qual era a verdade? E, principalmente, por que alguém tão jovem, tão rico e tão promissor abriria mão de tudo por algo tão radical? Antes de começarmos este mistério real, queremos a sua participação. Se você também renunciaria a uma fortuna para se dedicar à religião e fazer o bem aos outros, digite amém nos comentários e, claro, não esquece de se inscrever no canal, porque você não vai querer perder essa história que surpreendeu o mundo todo. O milionário cresceu em uma casa simples, criado pela babá enquanto o pai trabalhava em 2 empregos. Desde cedo, aprendeu que depender dos outros não era opção, e talvez por isso tenha desenvolvido uma ambição quase incontrolável. Aos 18 anos, enquanto muitos ainda decidiam que faculdade fazer, ele já programava madrugada adentro, criando a ferramenta que mudaria tudo. Mas ninguém imaginava o peso que essa genialidade colocaria sobre ele. A startup começou pequena, num quartinho apertado, com fios pelo chão e café frio em cima da mesa. Mas o talento dele chamou a atenção de investidores, e em semanas a empresa já estava crescendo em ritmo assustador. Sua vida virou uma corrida. Entrevistas, reuniões, viagens, prazos impossíveis. Ele sorria nas câmeras, mas por dentro carregava algo que nunca contou para ninguém. O que você acha que ele escondia? Os funcionários o admiravam, mas também comentavam que havia algo diferente no olhar dele. Um cansaço que não condizia com a idade. Ele raramente comia, dormia mal e vivia cercado de pressão. Mesmo milionário, mal tinha tempo para aproveitar o próprio sucesso. Ninguém entendia como um jovem tão brilhante podia parecer tão vazio, porque alguém contudo parecia sentir que não tinha nada. Com apenas 20 anos, ele já tinha conquistado o primeiro milhão, mas, ao mesmo tempo, lutava contra crises silenciosas. Às vezes desaparecia da empresa por horas, alegando compromissos pessoais. Outras vezes, trancava-se na sala e ficava imóvel, olhando para o nada, segurando o celular como se tivesse medo de atender. Ele jamais explicou essas atitudes. E o que você acha que poderia estar acontecendo com ele? A verdade é que o sucesso nunca vem sozinho. Quanto mais crescia, mais ficava claro que algo dentro dele estava se desgastando. Os rumores começaram a circular. Alguns diziam que ele estava doente, outros que estava sendo ameaçado, e tinha até quem falasse que ele tinha se apaixonado por alguém proibido. Ninguém sabia ao certo. Mas um acontecimento inesperado deixaria tudo ainda mais estranho. Os primeiros sinais de que algo estava para mudar surgiram quando ele começou a visitar lugares onde ninguém imaginava ver um milionário. Enquanto seus colegas apareciam em eventos de tecnologia, ele sumia em pequenas igrejas do interior, sentado no último banco, sempre sozinho. Os funcionários estranharam. Por que alguém tão ocupado buscaria silêncio? Isso gerou ainda mais teorias. E você? Como interpretaria esse comportamento? A babá, que o conhecia desde bebê, dizia que nunca o viu tão abatido. Ele chegava em casa à tarde, jogava o celular no sofá e ficava encarando o teto, como se lutasse contra um pensamento que não tinha coragem de dizer em voz alta. A babá tentou conversar, mas ele desviava.
Só repetia que o mundo estava barulhento demais. O que será que ele queria fugir tanto de ouvir? Enquanto isso, a empresa enfrentava rumores de que ele poderia vender tudo. Investidores ficaram em pânico. Como alguém no auge da carreira cogitaria abandonar sua própria criação? Alguns achavam que era estratégia, outros que ele havia enlouquecido. Mas somente ele sabia o que acontecia durante aquelas madrugadas em que acordava suando frio, com a respiração presa. Que tipo de conflito interno provoca esse tipo de reação? Em certo dia, a empregada encontrou em seu quarto uma pilha de livros religiosos, todos abertos e marcados. Ao lado, um caderno cheio de anotações escritas às pressas, como se ele estivesse tentando entender algum chamado que surgira de repente. Era impossível não perceber que algo profundo estava se transformando dentro dele. Você acredita que um jovem milionário pode realmente sentir um chamado? A imprensa finalmente descobriu seus sumiços e publicou manchetes insinuando crises, transtornos e escândalos. Ele não desmentiu nada, apenas se calou, como se aquilo não fizesse mais diferença. Então, em um evento gigantesco da empresa, enquanto todos esperavam um anúncio grandioso, ele tomou a decisão que paralisou o país. Foi naquele momento que o mundo percebeu que nada seria como antes. No auditório lotado, ele surgiu sem o habitual terno impecável. Vestia algo simples, quase discreto demais para alguém tão influente. A plateia estranhou. Ele subiu ao palco devagar, como se cada passo pesasse toneladas. Quando o microfone foi entregue, o silêncio tomou o ambiente. Todos esperavam números, projeções, inovação. Mas ele respirou fundo e disse apenas: "Eu preciso contar a verdade." O que você acha que ele estava prestes a revelar? A reação do público foi imediata. Olhares se cruzaram. Celulares começaram a gravar. Flashes estouraram. Ele notou tudo, mas continuou. Disse que o sucesso não tinha vindo sem custo, que sua saúde mental estava destruída e que ele havia perdido a noção de quem era antes da fama. Sua voz tremia ao admitir que não sentia paz havia anos. Já imaginou carregar o peso de expectativas do mundo inteiro. Mas o que realmente chocou foi quando ele contou que, nas últimas semanas, vinha tendo episódios de desorientação e pequenos apagões. Em um deles, acordou dentro da empresa sem lembrar como tinha chegado. Em outro, confundiu os próprios funcionários com completos estranhos. Para alguém tão jovem, aquilo era devastador. Investidores ficaram pálidos. Como confiar em uma mente que parecia pedir socorro? Foi então que ele disse que encontrou, no silêncio das igrejas que visitava, algo diferente do que buscava nos negócios. Encontrou descanso. Não dinheiro, não aplausos, mas a sensação de existir sem precisar provar nada. Ele não usou a palavra vocação, mas deixou implícito. Ainda assim, ninguém queria acreditar. E você? Acreditaria que essa busca por paz poderia levar alguém tão promissor a abandonar tudo? Antes que revelasse sua decisão, um investidor gritou da plateia que aquilo era imaturidade, que ele estava jogando fora o futuro. Outros concordaram, pressionando com olhares de cobrança. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com calma quase assustadora, anunciou que mudaria completamente sua história. Mas o motivo real, aquele que ainda ninguém sabia, permanecia guardado, prestes a vir à tona no momento menos esperado. A notícia explodiu como dinamite. Um jovem milionário, referência mundial em inovação, anunciava que deixaria tudo para entrar para o seminário. Sites caíram. Programas de TV repetiram o trecho sem parar. Especialistas tentavam explicar o inexplicável. Mas o mais curioso era que ninguém conseguia apontar o motivo real. Ele não parecia arrependido, apenas aliviado. E você? Teria coragem de largar tudo assim? Enquanto o país inteiro discutia, ele desapareceu. Não deu entrevistas, não respondeu mensagens, não atendeu ligações. Sumiu como se tivesse apagado a própria pegada digital. Mas, longe das câmeras, passou a viver em uma pequena casa simples, mantida por voluntários da paróquia local. Lavava pratos, ajudava idosos, limpava bancos da igreja. Era difícil acreditar que aquele rapaz havia assinado contratos milionários meses antes. Ainda assim, quanto mais tentava manter a rotina tranquila, mais rumores surgiam. Alguns diziam que ele tinha sofrido um colapso psicológico irreversível. Outros afirmavam que havia perdido tudo em segredo.
Teve até quem inventasse que ele estava sendo manipulado por grupos religiosos. Mas a verdade, silenciosa e profunda, ainda era só dele, e ninguém imaginava o peso que carregava. Durante as noites, no entanto, algo inquietava. Ele acordava suando frio, lembrando flashes confusos de antes da fama, momentos de dor, discussões, promessas feitas em voz baixa. As memórias vinham misturadas com uma sensação estranha de dívida espiritual. Ele sabia que não podia seguir em frente sem encarar aquele passado. Você já sentiu que algo esquecido insiste em voltar? Foi então que, numa tarde silenciosa, alguém bateu à porta da pequena casa onde ele vivia. Uma visita inesperada, vinda de muito longe, carregando segredos que ele passará anos tentando esquecer. O jovem milionário, agora aspirante a padre, abriu a porta devagar, sentindo o coração afundar. Aquela presença revelaria o motivo real de sua decisão, e ninguém estava preparado para o que viria. Na porta estava um homem que ele não via desde a infância. O olhar cansado, a barba por fazer, o jeito de quem carregava culpas antigas. O jovem aspirante a padre sentiu o estômago revirar. Aquele homem fora a ferida mais profunda de sua vida. E, ironicamente, também a razão silenciosa por trás de sua decisão. Precisamos conversar, ele disse. A voz tremia com algo entre arrependimento e necessidade. Eles se sentaram em um banco de madeira. O visitante respirou fundo antes de começar a falar. Contou sobre erros antigos, escolhas impulsivas, violência emocional, ausências prolongadas. Contou como tinha destruído a própria família sem perceber. E, finalmente, confessou: "Você foi a única coisa boa que eu fiz, e mesmo assim eu estraguei." O rapaz ouviu em silêncio, lutando contra lembranças que sempre evitou revisitar. Foi ali que tudo se encaixou. Ele percebeu que nunca tinha querido fugir dos negócios, da fama ou do dinheiro, mas do medo de repetir a história do homem à sua frente. Desde muito jovem sentia que, se continuasse vivendo no ritmo caótico da startup, acabaria perdendo a própria alma. Escolher o seminário foi sua forma de quebrar o ciclo, de não se tornar o reflexo da dor que receberá. E você? Acredita que alguém pode renascer longe do passado? Ao final da conversa, o visitante chorou pela primeira vez diante do filho. O jovem colocou a mão sobre o ombro dele, não como milionário, nem como aspirante a padre, mas como alguém que finalmente entendia que perdoar também era libertar-se. Naquele instante, sua decisão ganhou sentido verdadeiro. Não era fuga, nem marketing, nem loucura. Era cura. Uma cura que começou muito antes de qualquer startup. Dias depois, ele se apresentou oficialmente ao seminário, agora com o coração leve e a certeza de que era esse o caminho. A imprensa tentou descobrir o motivo real, mas ele jamais contou. O segredo ficou entre ele, o pai arrependido e Deus. O mundo continuou especulando, mas a verdade era mais simples e mais profunda do que qualquer teoria. E você, no lugar dele, teria tido a mesma coragem? Deixe seu comentário e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história incrível como essa.